As pessoas têm tido muitas experiências positivas lá no sono, na casa do silêncio. E a figura do círculo tem sido uma constante na experiência dessas pessoas. Agora, uma pessoa que dormiu lá teve um sonho onde havia um círculo de seres cujos corpos eram de luz e que falavam entre eles e com ele um idioma que ele não compreendia. Mas a uma certa altura ele compreendeu uma frase. Era quando estes seres lhe estavam dando uma sugestão. E a frase era: plantar a semente original. E ele queria saber o que quer dizer isto. Parece que esta frase quer dizer que a pessoa deve seguir a própria intuição, porque é na intuição que estão as orientações verdadeiras, não mentais, mas o verdadeiro impulso. Então, o sono na casa do silêncio, para esta pessoa, abriu mais caminho para o nível intuitivo. Então, se a pessoa daqui por diante aproveitar este impulso que recebeu e ficar em silêncio durante as suas dúvidas, durante as coisas que precisa esclarecer, então da sua intuição poderá vir indicação muito preciosa para a sua vida. Às vezes nós estamos preparados para dar um passo e precisamos de um estímulo especial. E a Casa do Silêncio, por aquilo que ela manifesta, por aquilo que ela significa e pela energia disponível lá, ela pode também funcionar como impulso nesses momentos. Lá é um lugar onde as pessoas, estando num final de ciclo, precisem de um pequeno impulso, de um leve impulso para entrar numa outra etapa. Isto tem acontecido muito. Por isso que em alguns sonhos que as pessoas mandam, se vê claramente que depois da noite de sono, se a pessoa, no momento de acordar, ficar um pouco quieta e se observando, ela vai ver que alguma coisa mudou nela. Ela recebeu um impulso para entrar numa outra etapa. Agora, esta etapa ela vai começar a viver. Mas se ela percebe que está numa outra situação, que está num outro estado, isso já é uma ajuda para ela, porque o que for acontecendo dali por diante, ela procura interpretar de outra forma. Porque se ela está num outro ponto, se ela já está num outro patamar, ela já tem condições de ver as coisas da vida diferente do que via antes, de interpretar as coisas diferentemente. Nessa energia está também uma mudança considerável que nós podemos realizar. Isto é, nós costumamos, diante dos fatos da vida, sofrer alguma coisa, não é? Os fatos da vida ficam nos tocando, ficam mexendo conosco, com os nossos corpos, e nós ficamos tocados pelos fatos da vida. Nós teríamos que sair deste ponto e ver os fatos da vida como uma escola, como uma aprendizagem. Então, aconteça o que acontecer, ali nós temos o que aprender. Então, se a gente olha assim para a vida, olha para o que acontece, para aprender alguma coisa, a gente acaba aprendendo e não fica tocado por aquilo. Fica transformado, mas não tocado, não ofendido, nem ressentido, nem triste, nem alegre, todas estas coisas da vida comum. Então, você fica tocado realmente e percebe que se transformou, que aprendeu alguma coisa com aquilo que aconteceu. Tudo que acontece conosco nos ensina, mas se nós começamos a ficar sentidos com aquilo que acontece, perdemos a oportunidade de aprender.
aquilo que a coisa está trazendo para o nosso desenvolvimento. E se nós vermos os fatos da vida dessa forma, quando eles se repetem, porque eles se repetem sempre, os fatos da vida são sempre os mesmos, né? Como vocês sabem. Mas quando eles se repetem, você vai ver que está diferente a sua reação. Você diante deles está diferente. Não está te tocando mais da mesma maneira e as coisas estão diferentes em você, embora os fatos sejam os mesmos. Bom, aqui tem um caso bem interessante. Uma pessoa passou um período aqui. Durante a estada dela aqui, houve muitas mudanças nela. Mudanças suaves, sem grandes cenas, sem reações, coisa muito tranquila, mas houve muitas mudanças nela. E se vê pelos sonhos que ela tem. Então, aqui se vê que quando nós mudamos de ponto, quando nós passamos por um processo de mudança e mudamos de ponto, mudamos de situação, certas forças involutivas ou certas forças instintivas se desligam de nós. Nós não precisamos expulsá-las, nós não precisamos lidar com elas. Porque quando a nossa consciência muda de ponto, elas se desprendem, porque não encontram mais alimento no nosso estado. Elas ali não encontram mais interesse. E foi o que aconteceu com esta pessoa. Ela mudou de ponto e certas forças se desligaram dela. Porém, antes de se retirarem completamente, deram um ataque. Isto é muito comum. Elas se desligam, mas dão um ataque de despedida com muita raiva, às vezes até com ódio. E aqui se vê que aconteceu isto porque ela sonhou que era um cão muito bravo, que no sonho pegou o braço dela e mordeu bem fortemente, com muita raiva. Mas ela, quando se deu conta daquilo, viu que não tinha sentido dor e que não tinha ficado nenhuma marca, nenhuma cicatriz. Então percebe, a força já tinha sido expulsa, a força já estava fora. Então reagiu, mas não a pegou mais, não conseguiu mais tocá-la. Então é sinal que a força já estava bem fora, já tinha sido resolvida durante a sua estada aqui. Geralmente estas forças representadas assim são forças instintivas, aquelas que fazem as pessoas reagirem brutalmente, assim um pouco descontroladamente. Então estas forças, quando saem, lançam sempre um último ataque, mas a gente não sente. E aqui uma pessoa diz que se nós possuímos internamente a essência divina, se somos deuses em potencial, se temos, portanto, tantos poderes e virtudes, por que ficamos sempre pedindo aquilo que já temos, ao invés de trabalharmos para o desenvolvimento do nosso potencial interno? Isto é muito verdadeiro, porque nós temos um potencial todo para ser conhecido, revelado, expandido. Mas nós ficamos tratando das coisas como se esse potencial não existisse. Hoje mesmo eu observei que nós 90% do tempo tratamos de coisas externas, de coisas materiais, da vida comum, dos fatos da vida, das pessoas humanas. Vocês repararam que é o dia inteiro isto. O dia inteiro são os ritmos, são as tarefas, são as pessoas, são as conversas, enfim, tudo aquilo que não é a essência de ninguém. Então é o dia inteiro, só se trata de coisas que não é o real. Mas é o arroz, o feijão, a batata, a verdura, a cozinha, quarto, a roupa, a lavanderia, tudo aquilo que não existe no rol das coisas
de um certo ponto de consciência. E são coisas que nós temos que lidar com elas. Tudo isso nós temos que lidar. Mas precisa ver na gente qual é a proporção que isto toma. Qual é a proporção destas coisas em nós? Se isto toma em nós a mesma proporção que tem fora no mundo material. Porque no mundo material é só isso. Então precisa ver que proporção isto toma em nós, no nosso ser. Porque nós podemos estar às voltas com isto o dia todo, mas isso não está tomando o nosso ser todo. Nós podemos estar lidando com tudo, mas estarmos em outra coisa. Ou estarmos em maior proporção em outra coisa. Em maior proporção do que realmente estamos. A gente vê, por exemplo, pessoas que têm tarefas espirituais, tarefas internas, tarefas de desenvolver certos lados do próprio ser para dar luz para os outros, para inspirar os outros, para elevar o potencial espiritual dos outros, para ajudar os outros a se ver por dentro. E essas pessoas, em vez de cuidarem disso 90% do tempo e 10% das outras coisas, fazem o contrário. Então você procura uma pessoa para uma coisa, ela está ali fazendo outra, completamente absorvida ali. Você tem que esperar que ela acabe ali, que ela desperte, que ela saia daquele letargo, que ela saia daquela neblina, para depois você tratar com ela o que tem que tratar. Então, isto que esta pessoa diz é muito importante. Isto é muito verdadeiro, realmente. E cabe a todos nós examinar essas proporções que as coisas tomam para nós. Examinar realmente essas proporções. Porque se nós esquecemos por longo tempo do que somos, de onde estamos e de qual é a meta, se nós esquecemos muito disto, quando nós nos damos conta, nós estamos iguaizinhos às outras pessoas. E tem momentos que chega no limite da vida comum, com todo mundo se tratando como na vida comum. Eu estou dizendo isto como uma observação muito real. E deve ser muito bom para nós que nós possamos constatar isto, que a gente possa verificar isto, despertar em tempo e mudar estas proporções. Mudar realmente estas coisas. Em vez de nós estarmos solicitando, como diz esta pessoa, tudo aquilo que já temos, nós ficarmos realmente investindo muito mais a nossa energia naquilo que é o nosso potencial interno. Porque o nosso potencial interno desenvolvido vai mudar completamente, inclusive a face das coisas. Vai mudar completamente as situações, vai mudar completamente as pessoas. Então a gente procurar ir sintonizando com isto para ver se acontece conosco o que aconteceu com esta pessoa que foi mordida no braço e depois não sentiu dor nenhuma e não ficou nenhuma cicatriz. Então, se isto aqui realmente acontecer, vamos nos preparar para sermos mordidos em seguida, mas que ninguém fique ferido, que ninguém fique sentido, que ninguém fique ofendido, mas que realmente desperte para aquilo que precisa fazer, que realmente fique desperto para aquilo que é a finalidade, enfim, da vida aqui ou num grupo espiritual. Sinto que ciclicamente forças instintivas vêm me perturbar. Mas ao invés de ignorá-las ou de ficar dizendo não a elas, eu gostaria de utilizá-las inteligentemente para algo evolutivo. Como fazer isto? Bem, isto aqui é uma pergunta muito verdadeira. Só que nós temos que aprender a pegar o mal e transformar num bem. Isto é o que a hierarquia faz continuamente aqui neste planeta. Então, o trabalho da hierarquia aqui básico é pegar tudo aquilo que acontece aqui, que é involutivo, que é força do mal,
é pegar tudo o que acontece aqui e transformar em bem. Este é o trabalho dela, é um trabalho de transmutação. Isto se aprende a fazer. Porque você pega uma coisa que está fora de lugar, você pega uma força negativa, uma força involutiva, não a ignora, não. Em certos casos, né? Em certos casos se a ignora, mas em outros casos não. Você pega aquela força e vai transformando aquilo numa outra coisa. Para isso precisa muita paciência, precisa coragem, precisa força, precisa fé. Porque tem horas que ela está assim na sua mão e não está dando nenhuma mostra de que vai se transformar. Mas você tem que continuar. Você tem que saber aonde quer chegar com aquele trabalho. Mas isto é a hierarquia que faz isto. E nós somos aprendizes. Sabendo disto, nós podemos fazer uma ou outra tentativa. Agora, enquanto não se faz isto normalmente, enquanto não se tem isto como tipo de trabalho, processo de trabalho, o melhor mesmo é não lidar com elas e quando elas aparecem você afirmar o contrário. Você lidar com as forças opostas. Invocar as forças opostas, desenvolver as forças opostas, isso também é uma forma de trabalhar. Eu tinha uma amiga que dizia para os amigos dela, quando faziam certas perguntas e queriam resposta, ela dizia, eu não posso te responder isto, porque isto é pão muito duro para os teus dentes, você vai quebrar os dentes. E não respondia. Então, às vezes, a força, você vai agarrá-la, ela te quebra os dentes. Então aí você tem que se medir primeiro, tem que se avaliar primeiro e ver como é que vai lidar com essas forças. E cada um vai aprendendo isto, porque nós temos que aprender. Isto vai sendo aprendido. Agora, esta pessoa quer uma resposta efetiva. Como fazer isto? Olha, você quando essas forças chegarem, você pega os quadros de Nikola Herrich e fica observando aqueles quadros. Fica olhando os quadros de Nicholas Herrich. E você começa a viajar com a sua imaginação por aquelas paisagens. São todas paisagens, todas do outro mundo. E você fica então viajando por aquelas paisagens. Na viagem sua por aquelas paisagens, naqueles contatos que você vai fazendo ali, visuais, quando você termina a sua viagem, quando você viu bem aquele quadro, eventualmente você passou para outro, depois passou para outro, tem o álbum dessas figuras, álbum de Nicholas Herrich, que são muito elevados nesse sentido. E aí, quando você termina aquela viagem, por aqueles lugares, por aquelas cores, por aqueles ritmos, aquelas vibrações, estas forças já podem estar numa outra situação. Porque eles pintam também estas forças, nos quadros estão também essas forças em um ritmo de transformação, num ritmo transformativo. E se vê como é que estas coisas são transformadas, como é que estas coisas se transformam até em efeitos grandiosos, efeitos espirituais. É muito importante aquilo. Isso não está escrito em nenhum lugar e nem no álbum, mas a gente vai descobrindo à medida que vai olhando aquelas coisas. Veja, para todas as necessidades nesta terra existe remédio. Nesta terra não existe nada que não tenha solução. Isto é um planeta laboratório, é um planeta onde há muito sofrimento e aqui a vida é uma vida de provas. Mas honra seja feita a este planeta. Aqui não existe nada que não tenha o remédio para aquilo. Nada. Então aqui as coisas mais extremas, todas têm remédio. Todas têm jeito. E a gente está neste planeta para estar diante destas coisas, encontrando a forma de transformá-las, de transmutá-las ou de recriá-las. Então, neste planeta tem remédio para tudo. É só a gente realmente sair da posição de vítima
que é a posição na qual quase todo mundo se coloca e que não resolve nada, ser vítima das coisas. Ficar com cara de vítima, ficar com cara de abatida pela prova, pela vida. Isso é uma perda de tempo. Quando acontece uma coisa, em vez daquilo te alquebrar, aquilo aconteceu para você encontrar o remédio, para você ficar conhecendo o remédio para aquilo. Você não pode deixar de conhecer todos os remédios, porque você tem que usar esses remédios. Isso está aí para ser usado, está aí para ser encaminhado, para ser dado aos outros. Mas para você ajudar realmente, para você colaborar com o planeta, você deve estar conhecendo tudo o que está aí. Então não existe nada neste planeta que não tenha jeito. Tudo tem jeito. E as coisas estão diante de você para você encontrar o jeito de resolvê-las. Para isso que está diante de você. Não adianta se lamentar, não adianta esperar que aquilo se dissolva por si. Aquilo vai ficar ali até você encontrar o jeito de resolver aquilo. Então, é isto. Os quadros de Nikola Herrich estão do lado das soluções. Porque nesse planeta tem coisas que estão de um lado e coisas que estão de outro. Há muita música que está de um lado e outra música que está do outro. Muita pintura que está de um lado e a outra pintura está do outro. Muito livro que está de um lado e muito livro que está do outro. Muita gente que está de um lado e muita gente que está do outro. E assim por diante. Tem dois lados. São duas polaridades aqui também. Tem dois lados. Então você precisa ver que lado você vai. E em que lado você vai buscar as coisas. Então esses quadros são do lado das soluções. Uma pessoa está perguntando o que ela faz com as crianças dela. Porque são crianças assim um pouco diferentes e ela não sabe lidar com essas crianças. As crianças estão mais adiantadas do que a gente pensa. O fato delas estarem se adiantando não quer dizer que elas já sejam crianças muito evoluídas. Elas estão se adiantando, elas estão numa fase de transição, de sair daquelas crianças como nós éramos, para um novo tipo de criança. Elas estão nessa transição. A gente vê que elas ainda não são as novas crianças, aquelas que nós todos estamos aguardando um dia, elas ainda não são as novas, porque as novas crianças terão a recordação clara das vidas passadas. Então, para elas, a vida vai ser muito simples, muito mais simples do que foi para nós todos. Porque elas, crianças, se lembram das vidas passadas, dos contatos que elas têm com as outras mônadas delas que estão em outros planetas. Então, são crianças que estão numa ordem de ideias de planetas, de ter as vidas passadas presentes, de forma que esta vida é mais um detalhe na vida delas. Então essas são as novas crianças. E se sabe que são novas porque elas olham para nós e dizem, olha, eu te conheci assim, 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 você era isto, isto, isto. Você, olha, você lembra disso, assim, assim, assim. Essas são as novas crianças. Então realmente aqui será uma nova educação. Hoje nós estamos num período de transição. Uma criança sadia de hoje, uma criança inteligente de hoje, uma criança positiva de hoje, não vai mais estar bem com o tratamento que nós tivemos, não é? Há poucos anos atrás. Não vai estar bem com o tipo de ensino que nós tínhamos, porque ela não está nem no novo, mas também não está mais de onde nós viemos. Elas estão ainda no meio do caminho. Então, o que fazer com essas crianças? Não se pode exigir delas o que elas ainda não podem dar, porque elas não têm a recordação do que elas sabem. Ter recordação das vidas passadas não é só entender de fatos. Recordação das vidas passadas é ter presente o que a gente já aprendeu.
Não só aquilo ficar depositado nos nossos átomos, não. Na memória também. Então, se a pessoa tem recordação disto, ela tem presente o que ela já aprendeu. Então, ela aqui não precisa estar aprendendo aquilo de novo. Ela aqui está fazendo outras buscas. Provavelmente ela está muito mais atenta aos sonhos dela, a quem ela encontra nos sonhos, por exemplo. A quem ela vê nos sonhos, o que acontece entre ela e as pessoas com as quais ela sonha. A nova criança está assim. Então, nós temos que estar neste mundo de transição e com estes seres em transição, não agindo assim, porque é prematuro, mas estarmos numa posição que os apoie, que os ajude a darem os passos que tem que dar. Então você pode, por exemplo, pedir a uma criança de hoje, se é uma criança desperta, não se é uma criança atualizada, então você pode pedir para esta criança para ela descrever para você como ela imagina que deve ser o mundo. Você pergunta, escute, como é que você imagina que devia ser a vida? Como é que você imagina que devia ser este lugar? O que nós devíamos fazer neste lugar? Mas isto precisa ser bem feito para a criança não começar a falar à toa. Isto precisa ser bem feito. Isto precisa que você, internamente e externamente também, esteja realmente querendo aprender com a criança. Você não está querendo fazer escolinha com ela, ensinar coisinha para ela. Você está realmente querendo aprender com ela. Então se reúne essas crianças para você aprender. Então você pergunta, olha aqui, como é que devia ser o mundo? Como é que devia ser este país? Como deve ser a vida nova? Como serão as crianças que vão nascer depois de você? Tem que colocar estas coisas para estas criaturas. Porque aí elas estão com aquela energia de atrair estas coisas. Não é garantido que a criança responda estas coisas. Não se pretende isto. Você coloca a pergunta, você apela para a criança, para você aprender, e mesmo que ela não consiga responder, mesmo que ela não saiba, ela vai servir de imã para estas coisas acontecerem, para estas coisas se manifestarem. Ela é um imã mais puro do que nós, porque ela está mais próximo destas coisas do que nós, que já estamos comprometidos com outras, que já nos comprometemos com tanta coisa velha. Elas ainda não se comprometeram com as coisas velhas, porque ainda não começaram, ou estão começando. Então, mesmo que elas não possam te responder como vai ser o novo mundo, como deve ser este lugar, mesmo que ela não possa responder, mas se você pergunta para aprender e se ela ouve, no ouvir e no colocar aquilo dentro dela, ela vai ser um ponto de atração para aquilo. Então, quanto mais crianças houver nestas condições, quanto mais crianças estiverem aos nossos cuidados nessas condições, mais há a possibilidade do novo começar a surgir ali. Note que a gente não pode exigir estas coisas das crianças, não se pode exigir essas coisas de ninguém. O que nós estamos dizendo é que as crianças são um imã para estas coisas melhor do que nós. Porque as crianças têm também muitos seres puros em volta delas. As crianças têm também muitos contatos puros que ainda não se diluíram completamente. Tem crianças cujo ser nem está totalmente encarnado. Uma parte da alma ainda está com contatos lá, com outros planos de onde ela veio. Então você tem que perguntar estas coisas para a criança para ela poder ajudar a atrair. Se uma criança começa a manifestar as vontades dela, os ideais dela, os sonhos dela, aquilo precisa ser realmente escutado, ouvido, levado em conta, porque pode não ser coisas que você possa atender, pode não ser coisas que não se possa fazer,
que não tenha uma realização imediata. Mas aquilo que é um sonho, aquilo que é uma possibilidade, aquilo que é uma hipótese, aquilo vai sendo alimentado, aquilo vai sendo criado. As crianças criam isto. As crianças são um instrumento de criação do plano nesse sentido. Porque com os sonhos delas, com os ideais delas puros, ainda não contaminados, elas têm a possibilidade de alimentar isto. E isto então vai descendo um pouco mais para os planos materiais, para os mundos materiais. É preciso tomar uma certa cautela para nós não transmitirmos a nenhuma criança aquilo que são as nossas preocupações e aquilo que são os nossos problemas. Porque os nossos problemas, todos eles, fomos nós que criamos. Então não precisa atirar isto sobre as crianças. Não precisa falar com as crianças de nenhum problema criado por nós. Que todos os problemas que estão aí foram criados pelos adultos. Os problemas das crianças não aparecem ainda porque elas ainda não tiveram tempo de criar. Ainda não houve tempo para elas começarem a criar problemas. Então os problemas aí são problemas dos adultos. Muitos adultos, por exemplo, criaram para si o problema de terem tido filhos. Eles criaram esse problema para eles. Então tem problemas com os filhos, com as crianças, porque eles não tinham nada que ter filhos. Não é tarefa deles ter filho. Ter filho é tarefa de um ou outro. E aquele que tem a tarefa de ter filho realmente, sabe como tratar os filhos, sabe como estar com os filhos, e é instrumento para crescimento dos filhos, e os filhos são os instrutores deles. Mas isto é para pouca gente, porque a maioria não nasceu para isto. Então, como aqui nós não estamos para procriar, nós temos fé que as crianças que se aproximam daqui são crianças para viverem estas coisas. Não são crianças para aqui serem tratadas como se aqui fosse a casa delas. Ou se elas tivessem vida de família aqui dentro. Quer dizer, não é para isso que nós temos crianças aqui. As crianças estão aqui para outra coisa. E nós temos que irmos encontrando esses rumos, nos dedicando a isto. Porque se não fomos nós que fizemos estas crianças, e se elas foram enviadas para cá, então nós temos tudo nas mãos para fazer um trabalho. As crianças que chegaram aqui não foram feitas aqui e devem ser livres. Aqui elas devem ser livres de pai, de mãe, de família. Aqui elas devem ser livres. Percebe o que precisa para o trabalho funcionar? Então aqui precisa uma compreensão deste assunto. Aqui. Aqui não tem papai, mamãe, meu irmãozinho, meu grupinho, meu amiguinho. Aqui não tem isto. Se isto começa a entrar aqui no trabalho com as crianças, se isto começa a penetrar, é melhor fechar o trabalho com as crianças. Melhor fechar, porque senão aos poucos vai se infiltrando aqui as mazelas familiares. Este é o resultado. Que vai se infiltrando as coisas kármicas familiares. E aí, adeus trabalho. Para os adultos também. Então, nós teríamos que ter essas coisas bem presentes, porque é um momento muito importante este, nós estamos com crianças aqui, e é bom que o grupo todo tenha uma coligação com este trabalho, que o grupo todo tenha condições de colaborar com esse trabalho, de nós darmos a estas crianças que estão aí o melhor possível que elas possam receber e que a gente possa dar. Mas para isso a gente tinha que realmente não ter medo de mudar e desconfiar muito dos próprios impulsos, porque os nossos impulsos para lidar com as crianças no plano astral são como melado. Você conhece melado? Aquilo que a gente faz de cana de açúcar, aquela coisa que pega assim, que é doce demais. Esses são os melhores casos de gente que lida com criança.
E nós temos que lidar com crianças com outra coisa. Nós temos que lidar com as crianças com ar, não com melado e nem com água. Água quer dizer emoção. Essa emoção, essa coisa pegajosa que tem essas pessoas que lidam com criança. E que as crianças ficam lá dentro delas, guardando o que elas têm para manifestar, porque não tem onde colocar. Nesse aguaceiro não tem o que colocar aí. Nós temos que lidar com ar com esses seres. Nós temos que estar arejados, sem programas específicos, temos que ter uma meta. Temos que ter uma meta, cada um deve ter a sua meta geral, a sua meta básica, que deve ser a mesma meta do ser interior daquela criança. Então, é através desta meta em comum que as pontes vão se fazendo, que as pontes vão se realizando. Agora, isto precisa realmente nós pedirmos luz, né? Pedirmos ajuda e estarmos realmente bem longe de pensarmos que sabemos alguma coisa de lidar com esses seres. Porque esses seres nos dão muitas surpresas. Quando a gente pensa que está lidando com uma coisa, de repente você vai ver que está lidando com outra. Então você precisa estar muito livre, muito liberado de conceito e assim como aprender com a criança, aprender com os fatos, aprender com o que acontece, prestar atenção naquilo que ressoa. Se você quer realmente aprender, passe uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, olha para você, olha para o que você está fazendo e diz alguma coisa. E se você não levar aquilo em conta, você talvez esteja perdendo a oportunidade de ouvir o que você precisava ouvir. Nós temos que estar nessas condições, sabe, para lidar com esses seres. Para lidar entre nós também, com as outras pessoas também. As hierarquias da instrução, têm este trabalho da instrução, esta parte das crianças, esta parte do ensino. Ensino é uma palavra muito terrestre, né? Muito concreta e muito escolar. A palavra instrução é um pouco melhor. O ensino serve para estas escolas daqui. Agora, a instrução já é uma coisa mais livre. A instrução já é uma coisa de todos os planos, de todos os níveis, de todos os lugares. A instrução é aquilo que a vida nos dá. O ensino são os professores que nos dão. E quem serão esses professores, né? Nós não podemos julgá-los. Enfim, a instrução é que nós temos que buscar. E existem hierarquias espirituais, hierarquias na Terra, para cuidar da instrução. E antes de nós adormecermos, antes de nós nos recolhermos, ou antes de nós dedicarmos aqueles momentos ao nosso silêncio, ao nosso recolhimento, nós podemos nos imaginar completamente envoltos nessas hierarquias da instrução. Porque essas hierarquias são como um manto. Isto é como um manto de proteção. As coisas não estão ainda piores no campo do ensino por causa deste manto de proteção das hierarquias. Existe um manto de proteção aí muito efetivo. Então, nós podemos nos imaginar envoltos neste manto, como se esta hierarquia da instrução fosse para nós um manto mesmo, uma túnica, e você envolto, você ali dentro, e você se sinta ali acolhido dentro disto. E se imagine também, não? Com uma força devocional. Com uma força devocional quer dizer com uma vontade de realmente se elevar neste campo da instrução. De você aprender, de você realmente ser elevado, de você, isto é devoção pela instrução. Não adianta você estar só envolto neste manto da instrução, envolto nesta hierarquia. Mas você precisa reafirmar a sua devoção a isto. Reafirmar, olha, eu estou envolto aqui, mas eu quero ser isto, eu realmente quero ser isto. Precisa fazer este trabalho, porque aí nós vamos entrar numa vibração, vai se desenvolver em nós uma vibração
Porque este manto aparentemente imaginário que a gente cria, isto aqui realmente acontece. Há algo que nós atraímos, que nós chamamos e que realmente fica aí nos envolvendo. E aí, se você faz o trabalho devocional, se você faz o trabalho devoto, se você se conecta com isto, se você diz, não, eu preciso chegar nisto, me ajude, pede para aquele manto ajudar você, me ajude, me puxe, me receba, tente fazer este trabalho. Isto muda a nossa vibração muda. E aí, quando você sai daquele trabalho e vai andar e vai encontrar os outros e tudo, você está numa outra vibração, você está emanando outra coisa. A criança sente isto de imediato. O adulto pode deixar passar despercebido, mas a criança tem mais condições de perceber isto. E aí, o que a criança recebe é a vibração, não a tua vibração pessoal. Ela vai receber aquela vibração que foi desenvolvida nos teus contatos, no teu trabalho junto à instrução, no teu relacionamento com a instrução. Então aquilo te dá uma outra vibração. E quando você chega perto da criança, a criança percebe aquela vibração, a criança fica receptiva e aquilo que te envolveu vai para a criança. Percebe que está impessoal? Isto não é a pessoa que está. A pessoa se envolveu numa coisa e ali houve um desenvolvimento de uma vibração. A vibração vai estimular o outro vai se abrir e aquilo que te envolveu, aquilo que te acompanha, aquilo que veio do alto, aquilo que é realmente instrução, vai ser absorvido ali pela criança. Daí por diante, começam a acontecer coisas bem mais reais, bem mais corretas. E com o prosseguimento desse trabalho, com a estabilização destas práticas, vocês vão ver que o dia a dia com a criança, que a instrução, que isto que nós chamamos a escola para as crianças, que isto vai acontecendo bem simplesmente, vai acontecendo bem naturalmente, mas isto começa a acontecer quando nós estamos nesta sintonia, quando estamos realmente fazendo este trabalho desta forma. Não vamos começar com fórmulas, porque partimos do princípio que as fórmulas não servem mais. Agora, aqui tem um ponto. Quanto mais nós compreendemos uma coisa e ficamos sabendo de uma coisa, mais a nossa responsabilidade aumenta. Então, se você ficou sabendo uma coisa, se você ouviu aquilo, ouviu bem, e se você acha que aquilo pode ser assim ou é assim, então a sua responsabilidade nesse momento aumentou. Então aí a gente não deveria encontrar pessoas abatidas e caídas porque estão com mais responsabilidade. Ou porque adquiriram uma responsabilidade que, segundo elas não têm condições de desenvolver. Isto é muito comum. Isso, uma grande parte das pessoas passa por isto, por esta crise. Então fica sabendo de uma coisa, se torna responsável porque ficou sabendo, e aí diz, bom, mas eu não posso fazer isto. Por que eu fui saber disto? Agora como é que eu vou fazer esse trabalho? Como é que eu vou ficar nessa tarefa? Eu não sou capaz. Bom, a responsabilidade não é para produzir este efeito. A responsabilidade, quando nós a sentimos e assumimos, a energia da responsabilidade, quando é realmente aceita, quando realmente é absorvida, ela é alegria. Então, quem realmente se sente responsável, imediatamente sente uma grande alegria. Esses que ficam abatidos e com vontade de escapar, é porque pensam que ficaram responsáveis, mas não ficaram. Não tem qualidade para ficar responsável por estas coisas. Então, não ficaram. Quando você realmente escuta, quando você realmente percebe e se torna um responsável, você não tem que se preocupar, porque
aquela responsabilidade é uma grande alegria. Aconteça o que acontecer, você é alegria. Entendeu? Não tem perigo que você esteja ali lutando para cumprir a sua responsabilidade e vá ficando deprimido. Porque quem realmente assume a responsabilidade, quem realmente assumiu a responsabilidade, da cabeça aos pés, de espírito, alma e corpo, o que sente é uma grande alegria. Aconteça o que acontecer, ali está uma grande alegria. Que nada pode diminuir aquela alegria. Ali não pode acontecer de uma pessoa ficar sufocada com a responsabilidade. Isto é gente que não tem raiz, que não tem base. Nós precisamos de responsabilidade para conhecermos a alegria. Nós precisamos de nos tornar realmente responsáveis. E não meios responsáveis, e não a quarta parte de nós responsável. Nós temos que estar realmente responsáveis, porque aí é que vem a esta alegria. Não tenham medo desta responsabilidade. Olha, trabalho com seres que ainda não são corrompidos externamente, internamente não sabemos, mas para seres que ainda não são corrompidos, precisa esta energia, precisa este espírito. Porque senão, quando você vê, está ali uma escola comum. Está ali as crianças sentadas, escrevendo, desenhando, sabe, com aqueles cadernos, com aqueles lápis de cor, como todo mundo. E não se sai disto. Não se sai disto. Olha, eu não quero influenciar ninguém e nem colocar os cadernos nas fogueiras, não. Mas existe uma história simbólica na qual Jesus tinha que dar uma instrução. Então Jesus pegou uma vara e escreveu na areia da praia. Mal acabaram de ler, veio a onda, cobriu tudo. E Jesus, que é da instrução, apagou. Ele saiu, foi embora. Entendeu como é a instrução? Nós temos que ter este espírito. É isto. Instrução é isto, está aí, você captou, acabou, pronto. No momento seguinte já é outra instrução, já é outra coisa. Então imagina esses coitados sentados com o caderno lá e fazendo. Quer dizer, é uma situação infeliz, não é? Uma situação intermediária, é uma situação em que a gente não pode estar escrevendo na areia o tempo todo, porque aqui nem praia tem, né? Mas é uma situação assim, e que nós temos que viver com muita alegria, sabe? Mas assumindo a responsabilidade, realmente assumindo a responsabilidade. E aí a instrução vai baixar, a instrução vai descer, a instrução vai acontecer. Apesar dos cadernos, apesar dos lápis, apesar das carteiras, apesar de tudo isto, a instrução vai acontecer. A instrução não tem nada a ver com isso, a instrução está acima de tudo isto e nós temos condições de nos comunicar com isto e de permitir que isto aconteça. Aqui uma pessoa colocou um bilhete muito simbólico. Ela diz: na última reunião para o estudo das quintas-feiras, foi observado que estávamos no dia 12 de 12 em um número de 12 participantes, todos em corpos femininos. Foi observado também uma energia diferente de outros estudos. No final fizemos um círculo, entoamos um mantra e finalizamos. Parece que ficou impresso em nós uma coisa muito especial. Será que esta conjuntura tem algum significado? Claro que tem. Vocês veem que estas coisas acontecem. E que isto que nós estávamos invocando para as crianças aqui, isso está acontecendo com as pessoas, com os grupos. É só nós termos o respeito por aquilo que acontece e não ficarmos forçando as situações para que elas aconteçam assim ou de outra maneira. Quer dizer, é preciso o respeito que estes 12 seres estavam aqui neste momento, com esta atitude de respeito, com esta atitude de
introspecção, de silêncio, e eles observaram uma energia diferente de outros estudos. Quer dizer, realmente aprenderam alguma coisa, porque isto tudo revela que houve ali um ensinamento e que absorveram realmente um ensinamento. Foi um outro tipo de ensinamento. Então as coisas realmente acontecem. Agora, ela pergunta o significado deste número 12, porque era o dia 12 do mês 12, 12 pessoas. É um número que diz respeito ao discipulado. O número 12 é o número do discipulado. Aqueles que serviam junto a Jesus eram 12. É um número muito simbólico. E é um número que geralmente começa a aparecer na vida daqueles que estão buscando a vida interna. Então, quando o número 12 começa a aparecer na vida de alguém, assim, simbolicamente, bem nitidamente, é porque esta pessoa ou essas pessoas estão buscando sinceramente a vida interna, o trabalho interior, e isto, dentro delas, já está começando a emergir como um valor. Já está emergindo como uma responsabilidade. Uma responsabilidade diante desta vida interna, diante disto que nós temos dentro de nós. E aqueles que respondem a este impulso, porque não quer dizer que os 12 vão responder igualmente. Cada um vai responder no seu grau, no seu tom. Cada um vai responder do seu jeito, na sua proporção. Mas à medida que forem respondendo, vão vendo mais claro o caminho evolutivo para eles. Vão compreendendo com mais clareza o próprio caminho evolutivo e vão encontrar força nessas reuniões de grupo, nesses trabalhos, nessas buscas internas, nesta atenção que se dá à vida interior, vão começando a perceber bem nitidamente o próprio caminho. Agora, um vai perceber mais do que o outro. O caminho de um pode estar mais próximo neste momento para ele entrar com alguma vivência prática. O do outro pode estar mais sendo preparado. Aqui não há comparação entre as pessoas. Não há forma de comparar estas pessoas. Mas a situação é a mesma para todos. O estado de encontro com este caminho, esta situação de estar encontrando finalmente este caminho evolutivo, este caminho interior, isso começa agora a acontecer. E o discípulo, que o número 12 está indicando, o discípulo é aquele que se entrega a este caminho. Se ele está só olhando, ele é aspirante. Ele está ainda vendo, está ainda se preparando. Mas, às vezes, nós podemos começar a ver este caminho claramente e vamos nos entregando a este caminho. Aqui já é outra etapa. Mas isto é muito bom que este grupo esteja neste ponto, que este grupo esteja desenvolvendo estas coisas. E é assim que nós aprendemos a perceber o nosso caminho, e esse caminho é muito claro. Primeiro nós vamos começar a perceber a energia, as energias. Vamos começar a distinguir uma energia da outra nesse caminho. E em seguida vamos começar a perceber a vibração, a presença de hierarquias. Presenças internas, hierarquias presentes. E depois, numa outra etapa, vamos começar a ter realmente tarefas a cumprir no plano, como colaboradores dessas hierarquias. Percebe? Tem um caminho a ser desenvolvido. E aí essas hierarquias, que vão começando a nos guiar,
vão nos pondo em contato com centros intraterrenos, com todas aquelas realidades que para nós são teóricas, mas que nós começamos internamente a experimentar, começamos internamente a viver e a participar delas. Então, isto me parece um grupo abençoado e vamos ter presente que este grupo continue unido e que este grupo continue assim, porque há muito caminho pela frente. E o mundo, a humanidade, necessita muito de grupos, porque é em grupos que estas coisas acontecem. É em grupos que essas coisas se desenvolvem. Então, que haja muitos grupos assim como este.